Bora, galera! Bem-vindo de voltas aí. Hoje nós vamos começar a produzir nosso jogo, né? Do robô. Dentro da pasta do curso Pygame eu coloquei a pasta 13, né? E aí tem o meu arquivo config e o arquivo main. O que eu fiz aqui? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês baixar uma pasta. Vai ser esse link aqui, ó. Ctrl C. E aí eu vou baixar com vocês aí agora. Vem aqui no navegador, vocês vão só precisar clicar que eles vai trazer vocês aqui pro Google Drive aqui. E tá aqui, ó, jogo do robô. Vocês vão bastar essa pasta aqui, ó, que vai estar a pasta de imagens, sons e as telas que a gente fez, né? Então vou vir aqui, baixar aqui, ó, colocar para baixar. Aí eu vou baixar na área de transferência, guardar, beleza. Aí o que aconteceu? Ele baixou na minha área de transferência aqui, ó. Então vou arrastar para minha área de trabalho. Vou pegar esse arquivo aqui, ó, botão direito, extrair aqui. Aí ele vai extrair essa pasta aqui, essa daqui eu já posso deletar. Olha aqui o que aconteceu, ele pegou as três pastas, ó. Os tiles. Aqui tem o player que a gente fez. Eu montei, tem algumas coisas aqui. Aí tem outras, né? Outros tiles aqui, né? Outras imagens que a gente vai usar. Tem uma pasta de som, onde tem alguns sons aí, né? Por exemplo, som da morte aqui. Então tem um som aí que ele faz o barulho de quando ele morre, de alerta de dano. E tem alguns sons aí, né? E tem as telas que a gente montou no arquivo passado, né? Na videoaula passada. Bom, o que a gente vai fazer? Dentro da pasta do curso, eu criei a pasta 13, tem o arquivo config e o main. Eu vou pegar essa pasta aqui, ó. Vou fazer o que? Vou pegar esses três arquivos aqui e vou jogar dentro dessa pasta aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho aqui as minhas pastas de imagens aqui junto com o meu arquivo config. Ficou tudo aqui dentro. E essa pasta eu posso jogar no mato. Bom, vamos começar então. Vou abrir aquela pasta lá. Arquivo. Abrir a pasta. Pygame, curso do Pygame, aula, a pasta 13 aqui, ó. Bom, o que tem aqui dentro? Então, tem o meu arquivo config de sempre, né? Eu coloquei aqui os tiles, meus tiles vai ter 32, são o tamanho de cada bloco. Então, cada bloco vai ter 32 por 32. A largura da tela e a altura é baseada nesses tiles, então vai ser 34 blocos de largura, 34 vezes 32 vai ser 34 blocos de largura e 20 blocos de altura, que vai dar resultado nesses valores aqui. Os frames, o título, vou colocar aqui jogo robô. E configurei algumas cores aqui, mas não sei, acho que a gente nem vai usar. Eu sempre deixo essas cores aqui, tá? Bom, e aí tem a minha tela principal. Então tem import Pygame, estou importando tudo do config, inicializando os módulos, aqui a janela com a largura e altura e estou setando o caption com aquele título lá. Criei o relógio que controla os FPS, estou chamando a função tick do relógio aqui. Estou pintando a tela de azul, laço de eventos e atualizando o display, né? Como toda vez eu faço. Essa tela ainda já está careca de fazer. E aqui o título que a gente acabou de configurar, jogo do robô. Vamos só trocar essa cobrinha aqui. Então, vamos setar aquele ícone ali, né? Então, eu vou criar aqui um ícone, uma constante. E para mim carregar uma imagem, pygame.image.load. E aqui dentro eu tenho que passar o caminho do ícone. Então, dentro da pasta de imagens tem uma pasta chamada ícone. Tem o ícone.png, botão direito, copiar o caminho relativo, Ctrl V, aí eu só preciso arrumar essas barrinhas aqui para o lado de cá, né? Então agora o ícone virou uma surface. Eu só preciso vir aqui e setar o ícone agora. Pygame.display.set para mim o ícone. Set icon. E ele pede uma surface, que é justamente a surface do ícone aqui, ó. Então eu passo o ícone aqui. Beleza, ele já setou aqui o robozinho, né? Que é o ícone que a gente tem dentro da pasta. E a gente já pode começar a fazer o nosso jogo. Bom,
antes de mais nada, eu vou explicar como é que vai funcionar. A gente sempre cria uma tela, né? E o que que a gente tem feito até agora? A gente tem feito aqui os nossos arquivos, né? Então nós temos o arquivo aqui do player, nós temos um arquivo aqui dos inimigos, né? Nós temos aqui os arquivos dos tiles. Além desses daí, a gente também tem feito as colisões de todos esses objetos aqui, colisões. E o que que a gente tem feito com tudo isso? A gente tem pego tudo isso, né? Todas essas sprites, colisões, e tem enfiado dentro da tela e vira aquela salada, né? Tudo lá dentro lá. O grupo cria grupo lá dentro, vira update lá dentro, vira desenho lá dentro e tudo está sendo jogado dentro da tela, né? Então o que que a gente vai fazer dessa vez? Então eu vou criar agora uma classe aqui que vai gerenciar essa parte. Essa classe aqui, lixeira. Essa classe aqui vai ser o construtor. Então o que que o construtor vai fazer? Tudo isso aqui que a tela estava fazendo, agora quem vai fazer é o construtor. Então a gente vai instanciar objetos tudo aqui dentro, vai fazer colisões tudo aqui dentro, vai gerenciar a nossa tela tudo dentro do construtor. O construtor vai construir o nosso jogo pra gente. E depois a gente pega esse construtor e joga dentro da tela, tá? Então quem fica responsável agora por desenhar, por fazer animação, por chamar o update, por fazer colisões, tudo é o construtor, ele que vai construir o jogo pra gente, tá? Futuramente nós vamos ter ainda um novo arquivo, não hoje, tá? Senão fica muito enrolado aqui. Mas futuramente nós vamos ter ainda mais um aqui, ó. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, ele vai ser as cenas. Ele vai cuidar das cenas do nosso jogo. Então futuramente nós vai ter ainda mais um cara aqui. Então o que que vai acontecer aqui? O construtor, ele constrói tudo quanto é referente ao nosso jogo. Quem vai construir é o construtor, vai fazer a parte de colisão e tudo mais. A cena vai ficar responsável por dialogar com a tela e com o construtor. Então, por exemplo, a primeira tela aqui é a tela, né, do Start, né? Você tem uma apresentação aqui, aí tem o botão Start, botão Opções, é aquela tela, primeira tela lá, né? Que é onde você escolhe o seu boneco e tal, né? Até quem que fica responsável é a cena. Então, quando você liga o seu jogo, a cena fala assim, a cena fala para a tela, ó, o negócio é o seguinte, nós está na cena 1, nós está na cena 0, né? Que é a cena de apresentação, a tela de apresentação. Ela vai falar assim: olha, construtor, constrói para mim a tela de apresentação, que é aquela com o botão iniciar, start, né, opções, volume e tudo mais. Constrói essa tela para mim. Aí o construtor vai lá pegar as sprites, tudo bonitinho, vai construir para a cena. Aí a cena fala: beleza, então construiu, agora eu vou jogar na tela. Aí a tela apresenta isso aí para mim. Aí o cidadão tá jogando, né? O jogador tá lá, aí ele escolhe aqui Start, começar o jogo. Quando ele escolheu Start aqui, aí a tela fala, ó, o cara apertou Start, fala pra cena. Aí a cena fala, tá, eu vou fazer uma animação bonitinha. Aí ela fala assim, ó, construtor, faz uma animação bem bonitinha aí de fechar a janela, constrói uma animação aí pra mim. E aí o construtor constrói ali, né, faz um filmezinho, qualquer coisa aqui, né? Mostra um vídeo, aí ele constrói, a cena joga aqui de novo, fala, ó, apresenta esse vídeo aí pra mim. Aí tá apresentando, terminou o vídeo, aí fala, aí a tela fala pra cena, ó, terminou. Aí a cena fala pro construtor, ó, agora constrói a primeira tela, que é a tela 1. Aí o construtor constrói toda essa tela e joga na cena. Aí a cena, opa, já construiu, beleza, então vamos apresentar essa cena agora, tela 1 na tela. Então a cena, o que que vai fazer? Vai ficar responsável para ficar mandando essas informações entre a tela e o construtor. Ela vai configurar o que tem que ser construído e o que tem que ser passado na tela. Então esse camarada vai ser responsável por isso, tá? A cena é o que vai ditar o que esse cara tem que construir e o que tem que passar na tela. O que tem que construir e o que tem que ser passado. Ele vai ser o porta-voz aqui para fazer as animações aqui entre uma tela e outra.
algum efeito aqui bonitinho, sei lá, quem vai comandar esse cara aqui, ó. Ele vai ser o diretor aí do filme. E o construtor vai ficar responsável por construir o jogo e a tela simplesmente por passar o que mandam passar na tela, tá? Por enquanto, o construtor vai ser aquele trabalhador, né, firme e forte que tem que fazer tudo por todo mundo. Então nós vamos construir só o construtor hoje. Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer é o construtor aqui, que é o cara que vai construir tudo pra mim. Então vou criar aqui, ó, criar um arquivo chamado construtor.py. Que merda que fizeram aqui no Visual Studio agora. Tá me ensinando o que eu tenho que fazer aqui, ó. Pressione Ctrl I para impedir para fazer algo. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Bom, eu vou precisar de algumas coisas aqui do Pygame. Então eu vou colocar aqui import o Pygame, porque dentro do construtor, como ele vai ser responsável por colisão, por criar os grupos e assim por diante, então eu vou importar a pasta do Pygame dentro do construtor agora e não aqui mais dentro do arquivo principal. Aqui eu estou importando o arquivo porque eu estou criando a tela aqui, né? Então estou precisando de algumas coisas do Pygame. Então, mas na verdade o construtor aqui é que vai ser responsável por criar as sprites, grupo e etc. Bom, vou criar uma classe aqui e ela vai se chamar construtor, né? Com C maiúsculo. Ela não vai herdar de ninguém, então eu não preciso abrir e fechar parênteses. Só preciso do método aqui init, o método construtor. E aqui a gente passa o self para ele pertencer à nossa classe. Bom, a primeira coisa que eu preciso nesse construtor é saber, né, aonde eu tenho que passar as imagens que vai ser passado na tela, né? Então aqui dentro do construtor eu vou passar um display, que é onde ele vai desenhar. E eu vou colocar aqui, ó, self.tela recebe esse display aí que está passando como parâmetro, né? Beleza? Então, já para iniciar, o que eu vou começar aqui? Então, dentro do arquivo principal, eu vou importar esse arquivo do construtor. Do arquivo construtor, importe essa classe chamada construtor. E aí eu já até vou configurar aqui um pedaço para ele aqui, ó. Construtor. Vou criar um espacinho aqui para ele. Beleza. E eu vou instanciar essa classe aqui, ó. Construtor. Vai ser o construtor 1, para não ficar tudo construtor, tá? Então esse vai ser o construtor 1 e ele vai vir da classe construtor. Eu preciso passar o display, que é onde ele vai desenhar as coisas, que vai ser a nossa tela. Então vou passar a tela aqui, ó. Beleza? Vou passar a tela para a classe construtor. O display vai receber a tela e vai passar para a variável aqui, para o atributo self.tela. Beleza? Esse construtor, ele precisa de duas coisas fundamentais, que é o método update, que vai ficar chamando o update dos grupos. Por enquanto, pass. Eu vou precisar de um método que vai criar os grupos. Então eu vou chamar aqui, ó, criar grupos. Pertence à minha classe, então vou passar o self. Por enquanto não vai fazer nada, só vai passar direto. Eu preciso de uma função que vai instanciar as nossas sprites, né? Instanciar. Então, self também, porque ela também pertence à classe. Por enquanto não vai fazer nada. E esse update aqui, eu também preciso, né? Porque ele vai chamar os updates. Eu também preciso de uma função que vai desenhar, né? Desenhar aí os nossos objetos. Self. Dois pontos. Por enquanto passa direto, que não é para fazer nada. Desenhar. E esse desenhar e esse update, então, tem que ser chamado a todo momento lá dentro, né? Para a gente poder desenhar nossas sprites e atualizar elas a todo momento. Então, lá no arquivo principal, dentro do laço while, aqui em cima eu chamo a função de desenhar. Então, através do construtor 1, eu chamo a função desenhar. Beleza? E aqui embaixo, depois do laço for, através do construtor 1, eu vou chamar a função update. Porque eu não estou chamando um do lado do outro, ou embaixo do outro, ou desenho aqui embaixo, ou update em cima. Porque na hora que eu desenho aqui em cima, verifico os botões aqui, né? Se eu fechar a janela ou não, se eu apertar algum botão eu também posso verificar aqui. E depois eu chamo a função de update aqui.
para atualizar os nossos sprites, colisão e tudo mais. E depois eu atualizo a tela. Se eu precisar pausar o meu jogo, geralmente o que eu faço é o seguinte: eu coloco aqui, ó, se pausado. Se o jogo está pausado, eu coloco aqui, eita droga, deu um bug aqui. Se o jogo está pausado, eu coloco aqui continue. O que esse continue faz dentro desse laço while? Ele vem fazendo as instruções, vem fazendo um de cada vez. Quando ele chega e vê um continue, daqui mesmo ele volta aqui para cima. Aí ele retorna, faz tudo. Tá continue? Tá, então volta daqui de cima. Ele não faz o que está aqui embaixo. Então, se eu criar uma variável pausada ali e por enquanto e verificar aqui dentro, ó, eu apertei a tecla P para pausar. Aí, ó, pausado foi igual a true. Se pausado é igual a true, então continua daqui de cima. Se ele continuar daqui de cima, então ele pinta a tela de azul, desenha tudo que tem que desenhar, verifica se eu apertei algum botão. E daqui de cima mesmo ele volta. Então ele não atualiza nenhuma posição, não verifica a colisão, não muda os sprites de lugar, porque está tudo sendo feito no update aqui, ó, e ele está ignorando, daqui de cima ele sobe. E também não atualiza o display. Então tudo vai ficar congelado, do jeito que ficou, ficou congelado. Eu não consigo mexer nos controles, eu não consigo atualizar ponto, eu não consigo fazer nada. Não consigo chamar som, o jogo para no update aqui, ó. Então a única coisa que vai estar sendo feita é pinta a tela de azul e desenha, pinta a tela de azul e desenha, pinta a tela de azul e desenha, e verifica se eu apertei algum botão. Se de repente eu despausar, aí sim ele vem aqui para baixo, chama o update, continua o jogo e continua atualizando a tela. Então por isso que eu desenho aqui em cima e coloco para atualizar tudo aqui embaixo, tá? E deixo os botões aqui no meio para verificar se eu despausei ou não o jogo. Então, no caso de pausar ou não, eu verifico que eu apertou o P ou o ESC, qualquer coisa, eu verifico aqui no laço de eventos. Só por isso. Bom, então a gente já chamou o método desenhar e o update, criou os grupos, instanciar, beleza. Na hora que eu jogar o construtor lá dentro, instanciar esse construtor dentro do objeto, o init é chamado automaticamente, né? Então ele já configura aqui o display e joga dentro da tela, né? O que eu vou fazer depois de criar essa tela? Eu vou chamar o método de criar grupos aqui dentro. Então, de mim mesmo, eu chamo o método criar grupos. Que aí ele já cria os grupos para mim. Na hora que instanciar, ele já cria os grupos. E depois de criar os grupos, de mim mesmo, eu chamo a função instanciar. Então, eu instancio os objetos. Né? Então, eu crio os grupos. E aqui dentro de instanciar, depois ele chama essa função. Aí eu coloco aqui, ó. O player recebe a classe player e o grupo de player, né, que já foi criado antes. Então, dentro do grupo de player, eu jogo o player dentro do grupo. Então, eu chamo a função de instanciar. Ele já cria os grupos e instancia na hora que for colocado o objeto lá dentro. Primeira coisa que a gente vai fazer é começar com a criação da tela, tá? Então, eu vou criar um arquivo chamado tile, que vai configurar os tiles aqui dos nossos tiles aqui, né? Os nossos chãos aí, etc. Então eu vou criar um arquivo chamado tiles.py. Dentro desse arquivo tiles, então eu vou usar algumas coisas do Pygame, import o Pygame e vou criar uma classe chamada tiles. Essa classe vai ser uma sprite, né? Que vai ser os nossos tiles, então eu vou fazer como a gente sempre faz para criar sprites, da pasta pygame sprite.sprite. Então vou usar a classe sprite maiúscula aí, ó, como a gente fez até agora. Vou chamar o método construtor init. Aqui vai ter um self da classe superior, né? Eu chamo o init da classe superior, a gente já fez isso bastante vezes. E aqui embaixo eu preciso do self.image, que é o que vai desenhar image. E eu também preciso do self.rect, a gente já viu isso aí, né? Além disso daqui, eu preciso também do método update self. Tudo isso vem da classe de sprite, né? Bom, por enquanto, o self.image eu vou desenhar uma surface, então pygame.surface, só para a gente fazer teste.
E aqui eu passo o tamanho da surface que eu quero. 32 por 32 vai ter o nosso style, né? A gente já definiu isso. E aqui embaixo eu vou obter o rect. Então do self.image obtenha o rect. E aqui dentro eu preciso passar a posição, né? Então vou falar que o top left vai estar numa determinada posição XY. Essa posição aqui eu vou passar aqui no método construtor aqui, ó, a posição. Então na verdade essa tupla aqui vai ser a posição que eu passar como parâmetro lá na hora de criar esse tile. Beleza? Então eu tenho um tile 32 por 32 e a posição eu vou configurar na hora que eu chamar ele. O update por enquanto não está fazendo nada. Então aqui dentro eu vou já chamar, né? Aqui vai ser as sprites. Beleza? Então vou colocar aqui, ó, do arquivo tiles, importe a classe tiles. Beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer, que ele vai fazer é chamar os grupos, né? Então eu já vou criar um grupo aqui, ó. Self.grupo tiles. Que eu vou criar um grupo de tiles. Para a gente criar um grupo, né? A gente já viu, pygame.sprite.group. Como vai ter bastante tiles, então vou chamar um grupo. A função de criar grupo então vai chamar isso aqui, já vai criar esse grupo para mim. Então eu preciso instanciar esses tiles aqui, ó. Então eu vou falar que esse tile vai vir da classe de tiles. E eu preciso passar uma posição x e y aqui. Vou passar sem x e sem y. Criei um tile e eu vou jogar o tile dentro desse grupo aqui, ó. Então, self.grupo de tiles, adiciona para mim quem? O tile que eu acabei de criar. Beleza? Então, aqui eu crio o grupo e depois eu instancio o objeto e coloco dentro do grupo. A função de update, a função de desenho vai fazer o que? Vai desenhar tudo que está dentro do grupo. Então, self.grupo de tiles.draw, vai desenhar na onde? No self.tela, né? Que foi a tela que a gente colocou aqui, ó, que é a nossa tela, self.tela. E o update vai fazer o que? Do self.grupo de tiles, ele vai chamar a função update de todos esses tiles aí que a gente vai criar, né? Então ele vai chamar esse update aqui, ó. De todos os tiles que tiver dentro do grupo, ele chama o método update. A gente já viu isso aí. Do construtor já estou chamando a função de desenhar e o update, né? Que está se encarregando de desenhar do grupo de tiles e chamar os update dele aqui. Então eu tenho o meu tile aqui, ó. Eu vou pintar esse tile de cinza só para a gente conseguir enxergar melhor, depois a gente tira isso. Self.image.preencher, vou preencher porque ele é uma surface. E aqui eu vou preencher de cinza. Nós também já vimos isso. Então nós temos o nosso tile aqui. Por enquanto deixa assim. Bom, dentro do arquivo config, eu vou criar um dicionário onde eu vou jogar tudo isso aqui, ó, tá? Todos esses caminhos dessas telas aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. A tela 1, ela vai ser um dicionário. E eu vou colocar aqui, ó. E aí a gente vai colocar aqui um de cada vez, ó. Então, o chão grama vai ser o quê? Vai ser esse caminho aqui, ó. Copiar o caminho relativo. Eu vou jogar todos os caminhos da tela 1 aqui, ó. Um de cada vez. Tá? Então, eu criei um dicionário. O chão grama é isso aqui, ó. É esse arquivo aqui. Por que eu vou fazer assim? Porque se eu vier aqui, ó, e colocar aqui, ó, print de tela 1, eu quero o chão grama. Tá? Eu vou printar da tela 1 chão grama. Vamos ver o que ele vai entregar para nós. Olha o que ele entregou, ó. Ele entregou justamente o caminho onde está o arquivo CSV, né? Então, como ele printou aqui do chão da grama, ele está me entregando esse arquivo aqui, ó, que é o nome do arquivo, tá? Então, se eu quiser abrir esse arquivo, eu chamo chão grama do tela 1. Tela 1, chão grama, ele me entrega isso daqui. Existe uma maneira melhor de fazer isso. Eu vou passar para vocês aqui, ao invés da gente fazer isso aqui manualmente, o que eu vou fazer? O tela 1, ele vai ser aqui um dicionário vazio, tá? Eu posso declarar um dicionário desse jeito, como eu posso falar que isso aqui vai ser um dict.
mas eu vou declarar assim um dicionário vazio. O que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função chamada walk. Ela vem da biblioteca OS. Então vou importar aqui embaixo mesmo só para vocês entenderem. Import OS, que é sistema operacional, tá? Então vou mexer com o sistema operacional. Eu vou chamar uma função chamada walk, que ela percorre as pastas que eu mandar ela percorrer. Então eu vou chamar aqui embaixo aqui rapidinho para vocês entenderem. Ele chama três parâmetros. Ele chama o root, ele chama o subfolder, e ele chama o folder em si. Aí eu chamo a função da biblioteca OS e eu quero a função walk. E aqui dentro eu tenho que passar o arquivo que eu quero percorrer. O walk significa literalmente caminhar. Então ele vai caminhar pelos arquivos que eu quero percorrer. Então eu vou chamar aqui, ó, telas. Vou colocar aqui, ó, telas. Por que eu estou chamando assim? Então vou colocar aqui, ó. O meu arquivo config, que é o que eu estou mexendo, ele está junto com essa pasta telas, ó. Então eu posso chamar ele direto aqui, ó. Estou chamando essa pasta tela para ele o walk percorrer, tá? Então estou passando o caminho telas aqui, ó. E aí vamos fazer uns prints aqui para ver o que ele entrega. Então ele vai percorrer e primeiro eu vou colocar o root. O que é esse root? Esse root é a pasta raiz. Então vou colocar aqui, ó, raiz, pasta raiz. O subfolder, então, são as subpastas, né? Então, subpastas, que são as pastas que estão dentro da pasta raiz. E o folder é o arquivo em si, são os arquivos. Beleza? Então, eu vou printar primeiro a pasta raiz para ver o que ele entrega. Pasta raiz. E aí, o que ele entregou aqui, ó? Ele colocou, ó, a pasta raiz é a tela, e dentro de tela tem a tela 1, tá? É isso que tem na pasta raiz. Agora eu vou colocar a subpastas. Vou printar o que tem nas subpastas. Ele falou, ó, a subpasta da pasta raiz aqui que eu coloquei. A subpasta dela é a tela 1, ó. Só tem uma pasta lá dentro por enquanto, que é a tela 1. Que é justamente aqui, ó, dentro da tela tá a tela 1, a subpasta. Agora eu vou colocar os arquivos. Então vou colocar aqui, ó, arquivos. E aí ele me entrega dentro de uma lista todos os arquivos, ó. Tá vendo? Todos os arquivos aí ele me entrega. Bom, de cada disso daqui eu vou fazer um laço for então dentro de cada arquivo desse daqui, ó. Então vou fazer um laço for dentro de arquivos. Para cada, vou colocar aqui, para cada arquivo em arquivos, print esse arquivo para mim. Então para cada arquivo daquele lá, ele printou chãograma.csv, chão metal e não sei o que. Ao invés de eu printar assim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse arquivo e vou verificar. Primeiro eu vou fazer o seguinte aqui, vou verificar qual é o tipo desse arquivo. Para cada arquivo desse daí, eu printo qual que é o tipo dele. Então ele fala que esse arquivo ele é da classe string. Então na verdade o que ele me entrega aqui é um nome em formato de string. Se é um nome em formato de string, olha o que eu posso fazer. Eu posso pegar do arquivo, só que eu quero do primeiro caractere até aqui só. Então eu só quero esse que está em azul. Se eu falar que eu quero do 0 até o -1, ele tira o V. -2 ele tira o S, -3 ele tira o C e -4 ele tira esse. Então ele vai tirar os três últimos aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então do arquivo eu quero que ele pegue do 0 até o -1. Então de cada um desses ele vai printar
da palavra 0, que é o C aqui no caso, até o -1. E lembra que a última ele ignora, né? Então aqui que ele pegou, ó. De todos eles ele tirou o V. Então eu vou pegar de todos eles e tirar até o -4. Então de todos eles ele foi pegando e na verdade ele tirou o ponto CSV, ó. E é isso que eu vou fazer. Então dentro de tela 1, isso aqui que eu fiz aqui agora vai ser o que? Vai ser a chave, tá? Então vai ser a chave. Então vou colocar aqui, ó. Eu vou criar uma chave. Então dentro de tela 1 eu quero o que? Justamente isso daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou criar uma chave. Beleza? Eu criei uma chave lá para dentro lá. E qual que é o valor? Então eu vou criar uma chave com um valor vazio. Beleza? E depois eu vou printar aqui o que tem dentro de tela 1 para vocês entenderem. Vou colocar aqui, ó, tela 1. Vou printar o dicionário lá em cima, tela 1. Então, ó, o que ele fez? Ele pegou e colocou aqui, ó, chão grama, recebeu vazio. Chão metal, recebeu vazio. Dinheiro, recebeu vazio. Então ele criou chaves com valores vazios para mim, tá? Eu estou percorrendo e estou criando chaves. Agora, ao invés de ele criar um valor vazio, então eu estou criando uma chave com valor vazio. Ao invés de ele criar um valor vazio, eu vou criar com o que está dentro de arquivo. Então, para arquivo dentro de arquivos, eu crio uma chave dentro do dicionário e passo o próprio arquivo, que é um valor literal em formato de string. E ele está fazendo um for dentro de arquivo aqui, né? Então eu crio uma chave e pego aqui os arquivos, né? Arquivos, que eu quero o nome completo. Então vamos ver o que ele vai fazer. E aí eu vou printar aqui, ó, tela 1. Print tela 1, né? Print o tela 1, que é um dicionário. Então olha o que ele fez para mim. Opa. Cadê? Então, o chão grama, ele recebeu toda uma lista, ó. Né? Ele está recebendo, só que eu não quero isso, eu só quero esse primeiro arquivo aqui, ó, chãograma.csv. Então eu não quero usar o arquivo, eu quero o arquivo, somente o arquivo, esse arquivo aqui, ó. Então vamos ver o que ele vai entregar agora. Então, ó, dentro do chãograma está o chãograma.csv, que é o arquivo, só que está em formato de texto. Eu não quero só o arquivo, eu quero todo o caminho relativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pasta raiz e vou somar junto com esse arquivo, porque lembra que a pasta raiz entrega? Então vou colocar aqui, ó. Então eu vou colocar a pasta raiz mais o arquivo. Vamos ver o que ele vai entregar agora pra gente. Então ele entregou, ó, telas, tela 1, chãograma.csv. Opa, tá quase, né? Então o que eu vou fazer? Ó, esse telas aqui eu tenho que colocar a barra para frente. Então vou colocar aqui em cima aqui, ó. Telas ponto barra para frente. Vamos organizando aí para vocês entenderem. Uma coisa de cada vez. Rodei o arquivo, ó lá, agora tá lá, ó, telas barra tela 1. Só que aí ele juntou tela 1 com chãograma.csv. Então eu vou pegar também a subpasta. Vamos entender aqui, ó. Então agora eu vou pegar também vou pegar aqui pasta raiz. Aqui em cima eu posso passar também a subpasta, né? Então eu já vou passar aqui, ó. De telas eu quero tela underline 1. E a gente coloca até uma barra aqui, tá? Então ele vai percorrer aqui desde o arquivo raiz a segunda pasta, que é tela 1, e vai pegar um de cada vez. Então na verdade essa pasta raiz é justamente o nome que eu estou passando aqui, ó. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Então vamos lá, ó. Então agora ele criou telas barra tela 1 barra chãograma.csv. Opa, consegui então formar o nome do meu arquivo, ó. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Então no chão de grama tá justamente o que eu preciso de telas, ponto. Olha só que legal. Guarda esse nome aqui, ó. Vou dar até um Ctrl C e vou colocar ele aqui, ó. Ctrl V, tá?
Agora eu vou pegar aqui, ó, grama, né? Vou pegar aqui, ó, botão direito, copiar o caminho relativo. E vou colar ele aqui, ó, dentro de aspas duplas. Olha só, é o mesmo nome, ó. Eu só precisaria fazer o quê? Arrumar essa barrinha aqui, ó. Olha só que legal. Então, percorrendo os arquivos com esse laço fora, eu não precisei escrever todos assim. Eu consegui fazer um dicionário onde o próprio Walk percorreu a tela 1 para mim, ó. Beleza? Então, essa função aqui eu vou fazer em outro lugar. Essa função aqui eu vou fazer em outro lugar, onde eu vou fazer uma função def criar caminhos. E aqui eu passo o caminho. A pasta raiz, né? Vou colocar a pasta raiz aqui, ó. Pasta raiz. Isso aqui eu jogo tudo pra dentro. A pasta raiz, na hora que eu chamar essa função, então eu vou colocar aqui, ó, criar caminhos. A pasta raiz é justamente isso aqui que eu vou passar, ó. Ctrl C, Ctrl V. E a pasta raiz eu passo aqui, ó. Pasta raiz. Beleza? Eu chamo a função criar caminhos. Ela cria os caminhos aqui e devolve um dicionário com os caminhos bonitinhos da tela 1, né? Então, esse dicionário aqui, Ctrl X, ele vai ser criado aqui dentro, Ctrl V, e depois eu retorno esse dicionário. Retorne a tela 1. Na verdade aqui vai ser um dicionário, né? Vou colocar aqui dicionário. Então ele retorna o dicionário aqui, ó. E aqui eu crio dentro do dicionário. Beleza? E aí ele me retorna. E eu posso até fazer um print aqui, né? Print o que essa função vai retornar com isso daqui. Eu vou dar um CLS aqui. Eu vou rodar esse arquivo. Ele printou aqui o dicionário pra gente, ó. Chão de grama tá o caminho para onde vai o arquivo CSV chão de grama. Chão de metal tá o caminho chão de metal. Dinheiro tá o dinheiro.csv. Inimigos tá inimigo CSV. Limitador tá o limitador.csv e assim por diante. Beleza? Muito bem. Então, o construtor vai ficar responsável. O construtor, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Essa função aqui, eu vou criar um novo arquivo, vai ser um arquivo de apoio. Apoio.py. E eu vou jogar essa função lá dentro. Essa função aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V. Então eu porto S. Isso aqui é essa pasta raiz. Eu estou usando aqui, o subpasta não estou usando, só estou usando isso daqui. E eu retorno esse dicionário aqui, bem bonitinho. Isso aqui, Ctrl X. Isso agora eu vou chamar dentro do construtor. Então, aqui ó, eu vou colocar o seguinte. Do arquivo de apoio, import a função criar caminhos. E dentro do construtor eu posso configurar aqui para verificar qual que é a fase, né? Então vou criar uma função aqui, ó, def fase atual. Fase atual. Isso aqui vai pertencer ao self. E aqui eu passo qual que é a fase atual, o número da fase atual. E aqui dentro, Ctrl V. Vou colocar aqui, ó, define fase atual. Esse num aqui, ele vai ser passado aqui, ó. Qual que é a tela atual? Então aqui eu vou fazer um format e eu passo num aqui dentro. Um format aqui dentro, ó.
Então define a fase atual, eu passo qual que é a fase que eu quero. Criar caminhos, né? Cria caminho. Vai criar aqui a tela, a fase atual. Então vou colocar aqui, ó, vou criar uma função, uma variável aqui, um atributo chamado self.fase atual. Isso aqui vai receber o que? O retorno aqui, né? O retorno dessa função aqui, ó. Fase atual começa com nada. E aí eu defino aqui, ó, self.fase atual recebe o que isso aqui me retornar, né? Que momento que eu vou chamar essa função? Eu vou criar essa fase atual e eu chamo ela aqui, ó. Define, self.define fase atual, eu chamo ela aqui em cima e passo qual que é o número da fase que eu quero a fase atual. Eu quero a fase atual número 1. Então, vai ser tela 1.csv. Então, a fase atual, na verdade, vai ser um dicionário, tá? A fase atual aqui em cima vai ser o dicionário com os caminhos, né? A fase atual aqui, ó, vai ser caminhos. Fase atual, caminho, colocar caminhos. Deixa eu tirar esse nome aqui. Esse daqui vai ser os caminhos, né? Caminhos CSV da fase atual. E aí eu mudo aqui, ó, self.caminhos CSV, que são aqueles caminhos, né? Vai ser um dicionário em forma de caminhos. E se eu colocar aqui, ó, dicionário. Beleza? Então vai ser o dicionário com esses caminhos aqui, ó. Muito bem. Aí eu já defino a fase atual. Quando eu criar o construtor, eu posso passar essas fases aqui se eu quiser, ó. Né? Poderia passar essa fase bem aqui, ó. Mas deixa assim por enquanto, para não ficar confundindo muito. Bom, agora eu tenho os caminhos aqui. E agora eu preciso transformar esses arquivos CSV em listas, né? Para a gente poder fazer os desenhos. Então eu vou criar um novo arquivo aqui, que vai ser um arquivo de apoio, mas vai ser um arquivo que vai criar listas, né? Então vou colocar aqui, ó. Cria lista. Cria listas.py. Então aqui dentro eu preciso criar as listas, né? E a gente já viu quando a gente foi criar as listas, a gente precisa do CSV, né? Então eu vou colocar aqui, ó, do CSV, né? Eu vou importar aquela função chamada header para fazer leitura, né, de arquivo CSV. E a gente já viu aqui, né, como é que a gente vai fazer isso aqui. Eu vou criar uma função que vai chamar aqui criar listas. Deixa eu ver aqui. Esse nome aqui acho que eu vou mudar. Vou colocar aqui, ó, renomear. Vou colocar aqui abrir CSV. Vai ser o abrir CSV e aqui vou colocar aqui criar listas, tá? Aqui eu vou precisar justamente desses caminhos, né? Que foi os caminhos que a gente precisou lá para poder. Esses caminhos aqui vai ser os caminhos aqui, né? Os caminhos do CSV, né? Que são os caminhos da tela aqui para a gente poder abrir. Então, por exemplo, eu tenho esse aqui, ó, né? Chãograma.csv, vai vir esse arquivo aqui para a gente poder abrir dentro do abrir CSV. Então esse caminho a gente vai passar aqui, ó, tá? Então vamos lá. Então como é que a gente fez da outra vez? A gente criou uma lista, né? Onde a gente vai guardar as listas que a gente vai criar aqui dentro. E a gente precisa abrir esse arquivo caminhos aí, né? Que são essas telas aqui. A gente precisa abrir eles. Então a gente vai usar aquela função if. Vai usar a função open para abrir um arquivo. Que arquivo que eu vou abrir? Justamente o arquivo que eu vou passar aqui, ó, o caminho do arquivo, né? Esse caminho eu vou colocar aqui caminho arquivo. E aqui eu vou passar caminho arquivo. A função open, ela pede um parâmetro também aqui, além do caminho, além do que ela vai abrir, ela pede um parâmetro que é como você vai abrir. Então eu vou colocar um R, que o R é read, né? Que é modo de leitura. Então eu vou abrir esse arquivo, só que eu vou abrir em formato só para ler, tá? Eu não vou fazer mais nada, eu só vou ler esse arquivo aqui. E aqui eu vou colocar um apelido para ele, vou colocar
arquivo CSV, tá? Então a função open abre esse arquivo em módulo de leitura, só que eu vou chamar esse arquivo de arc.csv. Eu vou dar um apelido para ele, que é o arc.csv, tá? Aí aqui eu vou chamar a função reader, né, do CSV, que é para ler. Esse open ele só abre em modo de leitura, mas ele não lê nada, ele só abre. Para ler eu vou usar esse reader do CSV, que ele faz a leitura para mim. Aqui eu preciso, o que você quer ler? Bom, eu quero ler o arc.csv, né, que é o que eu estou chamando de arc.csv. E o próximo parâmetro é o que eu vou passar, é o delimiter. Então eu vou colocar aqui, ó, delimiter. Qual que é o delimiter? Eu vou falar que o delimiter é uma vírgula. O que é isso aqui? Então vou abrir aqui de novo, ó. Ele vai abrir esse arquivo aqui, tudo isso aqui é um texto, tá? Ó, o número 1, o número -1 é um texto, a vírgula também é um texto, tudo isso é um texto, tá? Inclusive as vírgulas. O reader, ele vai abrir esse arquivo aqui, né? Ele vai ler esse arquivo e ele vai ver aqui, ó, o número 1 é um texto, a vírgula é um texto. Só que eu falei que o delimitador é a vírgula, né? Então essa vírgula em formato de texto, quando ele vê essa vírgula, ele vai falar, opa, o delimitador é a vírgula. Então ele vai tirar esse string aqui, esse texto, e vai colocar realmente uma vírgula para separar cada caractere. Então na verdade, o que é o delimiter? É o delimitador de cada caractere. Eu vou falar, o que está separando, delimitando cada caractere é uma vírgula. Então ele pega essa vírgula, que é um texto, e transforma para mim num separador, tá? Bom, essa função vai me entregar um objeto e eu vou guardar esse objeto dentro disso aqui, ó, chamado arquivo, tá? Isso aqui me entrega um objeto em formato de lista. Então eu posso percorrer esse objeto aqui, tá? Com um laço for. Se eu printar o arquivo, ele só me mostra um objeto, ó. Então eu vou printar o arquivo. Eu vou chamar essa função aqui para a gente entender. Criar listas e eu preciso passar um caminho. Então, botão direito, copiar o caminho relativo. Vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Vou passar essa lista CSV para ele poder ler. Então, vou chamar essa função e aí ele vai printar o arquivo para a gente. Olha o que ele printou. Então, csv.read ele entrega um objeto para a gente, ó. Ele não entrega realmente uma lista em formato de lista, ele entrega um objeto do tipo lista. Se eu quiser ver o que tem realmente nisso daqui, então vou fazer um laço for. Então, para cada linha em arquivo, eu printo essa linha, né? Então, vou colocar aqui, ó. Vou printar o que tem dentro da linha. Então, para cada linha dentro desse objeto, eu vou printar a linha. Oh, meu Deus, esqueci de colocar aqui, né? Cria listas e aqui dentro eu passo o arquivo CSV. Vamos ver agora ele printando cada linha dessa daí. Então, ele printou aqui embaixo pra gente, ó. Para cada linha dessa, começar aqui do começo, ó, ele pegou aqui, né? Olha lá, tudo vem em formato de texto. E aí ele falou assim, olha, achei uma vírgula. Então a vírgula virou o separador, o delimitador. Ó. Ele tira a vírgula em formato de texto e vira um delimitador. E aí para cada linha dessa ele cria uma lista aqui. Beleza? Então para cada lista dessa daqui que ele criou e printou, eu vou jogar dentro dessa lista. Porque aí vai virar uma matriz 2D, né? Vai virar uma matriz assim, ó. Vai ser uma lista com todas essas linhas dentro, né? Então, ao invés de eu printar essa linha, eu vou jogar dentro da lista. Então, vou colocar aqui, ó, lista.append, vai guardar para mim essa linha. E só para me garantir, eu vou sinalizar para o Python que isso aqui é do tipo list, é uma lista. Eu quero que realmente isso aqui seja tratado como uma lista, tá? Essa linha. E ele joga dentro de lá. Bom, depois disso, eu mando retornar essa lista. E ele vai me devolver essa matriz bonitinha toda para a gente já poder então desenhar. Então aqui eu passo o caminho do chão de grama, por exemplo, e eu verifico, ó, é -1, então não desenha nada. Mas se você achar o número 0, o número 4, aí você desenha alguma coisa aqui embaixo aqui, ó.
Se for menos 1 não é para desenhar nada, mas se for um 0, um 1, um 4, um 3, aí sim você desenha, beleza? Então agora ele está me entregando uma matriz 2D, essa função aqui, e é justamente o que o construtor vai pegar. Então aqui ó, eu estou chamando que cria caminhos, então vou colocar aqui também ó, do arquivo de abrir CSV, importe para mim a função que cria listas, beleza? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Bom, então, agora, na hora de instanciar os objetos, ao invés de eu instanciar assim um de cada vez, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função criaLista para estar criando cada lista para mim e desenhando cada número da tela. Então, eu só preciso fazer o quê? Pegar os caminhos que está dentro aqui do dicionário, passar os caminhos dentro da função aqui, né, que são os caminhos do arquivo. Essa função transforma aqueles caminhos em listas para a gente poder desenhar os nossos objetos. Então, na hora de instanciar, deixa eu tirar esse tile daqui. Então, na hora de instanciar, o que eu vou fazer assim, ó, para cada chave eu vou pegar as chaves de dentro dos caminhos aqui, ó. Então, para cada chave em caminhos, self.caminhos CSV, só que eu quero só as chaves, então vou pegar os keys, né, as chaves. O que ele vai me entregar nessas chaves? Ele vai me entregar lá caminho.csv, caminho, grama, chão, tudo aqui, né, igual tá aqui, ó. Ele vai me entregar só as chaves, chão, grama, sem o CSV, lembra que é só a chave. Então, para cada chave dessa daqui, eu vou fazer o que? Eu vou chamar a função, cadê a função? A função de criaLista, e vou passar essa chave lá na função criaLista. Então, vou criar uma lista aqui dentro, ó. Essa lista vai ser o que? CriaListas, porque a função de criaListas está sendo retornada aqui, ó. Está sendo retornada uma lista, então estou guardando dentro de uma lista aqui, ó, tá? Esta aqui é a lista de desenho, vou colocar a lista de desenho, tá? Que a gente vai desenhar. Então, para cada chave dessa daí, eu chamo a função criaListas. Aqui dentro ela vai pedir o caminho. Bom, qual o caminho que é? É o caminho da própria chave, né? Eu estou pegando cada chave lá. Então, eu vou pegar do self.caminho CSV essa chave aqui. Oh, meu Deus. Self.caminho CSV, eu vou pegar essa chave específica. Porque lá dentro está criando várias chaves, né? Então eu tenho a chave chão, grama, dentro aqui é um dicionário, ó. Então esse dicionário tem aqui dentro desse dicionário tem o que? Tá escrito aqui, ó, chão, grama. Chão, grama, tá guardando o caminho, esse caminho aqui, né? Então é isso que eu tô falando aqui embaixo, ó. Eu tô chamando a função criaLista e eu tô passando o caminho, ou seja, de dentro desse dicionário eu tô pegando a chave. Então, para cada chave, né? Então ele tá pegando primeiro essa chave aqui. Depois a próxima chave é chão, metal. Depois a próxima chave é não sei o que. Então eu passo essa chave aqui. E aí ele vai pegar o que? Na verdade ele vai pegar isso daqui, ó, e vai jogar dentro do criaLista. O criaLista vai receber justamente o caminho que ele precisa abrir. A gente já viu isso aí, né? Bom, aí ele vai, quando ele fizer tudo lá e criar a lista, ele vai devolver a lista aqui para dentro, essa lista bonitinha para a gente desenhar. E aí, o que eu vou fazer dentro dessa lista? Eu vou pegar e desenhar. Então, para cada, agora é a função de desenho, né? Então, para cada índice, na verdade essa função aqui podia ser até uma função à parte, né? Mas eu vou fazer tudo junto aqui, não tem nada não. Para cada linha e linha, enumerate o que está dentro da lista aqui que está me retornando, né? Lista de desenho.
Então estou fazendo um for dentro dessa lista aí que a gente vai desenhar. Agora eu vou fazer um laço for para as colunas. Então o índice da coluna, lembra da função de desenho. Índice da coluna e coluna. Faltou uma vírgula aqui, né? São duas variáveis. In enumerate. Só que esse laço for é o que a gente está pegando agora dentro da linha. Então, dentro da linha. Então, a gente está fazendo um laço for dentro da lista de desenho, né? Que é uma lista, uma matriz 2D. E depois, para cada linha dessa daqui, a gente faz um novo laço for, que são as colunas. A gente já viu isso aí no negócio de desenho. Bom, quando a gente faz agora dentro dessa lista, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e criar um tile, né? Então, o tile vai vir da classe de tiles e eu preciso de uma posição. A posição X, lembra-se que é o índice da coluna, porque é a coluna que cresce para o eixo do X, né? Ela cresce para frente. E eu vou multiplicar o índice da coluna pelo tamanho de um tile, que é 32. Lembra lá do tile? Só que aí eu preciso importar, né? Vou colocar aqui, ó, sprites, vou colocar aqui do arquivo config. Eu vou importar o seguinte, vou importar a largura da tela, a altura da tela e vou importar o tile, que é o tamanho do tile, tá? Vou deixar isso aí, de repente a gente pode usar. Então, o índice da coluna eu vou multiplicar por 32, que é o valor de um tile, né? Que é 32 lá no arquivo config. E quem cresce para baixo no eixo do y, então a posição y é o índice da coluna, que cresce para baixo. Eu vou multiplicar também pela altura de um tile, que é 32. Então eu criei um tile, passei a posição aqui, ó, multipliquei pela altura e a largura, né, que é 32, e esse tile eu jogo dentro desse grupo de tiles aqui, ó. Então, self.grupo de tiles, adiciona para mim esse tile que eu acabei de criar. Beleza? Bom, aqui eu tenho um problema, porque para cada chave dessa daqui, ele vai fazer esse laço fora aqui, né? Dentro dessas listas aqui. Então, para cada lista ele vai fazer. Então, antes de criar esse tile, eu preciso verificar se dentro da lista é o chão grama, né? Porque esse tile aqui pertence ao chão grama. Então, vou verificar aqui antes dele fazer esse laço fora aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Se o chão grama tá dentro de quem? Tá dentro dessa chave aqui, ó. Então, se a chave foi igual, ele tá me entregando aqui, ó, chão grama. Se dentro da chave está escrito chão grama, que é a chave que a gente está verificando, aí sim eu crio um tile, tá? E eu jogo esse tile dentro do grupo. E aí aqui já está tudo pronto, né? Eu crio o grupo já está se encarregado de desenhar e atualizar. Então vamos ver o que acontece. Caminhos para cada chave em self.caminhos csv. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Caminhos underline csv. Self.caminhos.
Instanciar. Ah, galera, desculpa. Que na hora de que eu tô instanciando, o que que acontece aqui? Eu tô chamando a parte de instanciar, aí ele entra aqui e fala, ó, faz um for dentro de caminhos, só que os caminhos tá sendo criado só depois. Então, na verdade, isso aqui, ó, tem que ser chamado antes de instanciar. Ctrl X, tem que ser antes de instanciar aqui em cima, ó. Tá? Porque eu tenho que criar os caminhos, definir qual que é o caminho aqui atual para depois de instanciar, aí sim ele verifica, ele chama os caminhos aqui, ó. Tá? Desculpa aí. Vamos lá. Bom, para cada um daquele lá ele desenhou um bloco cinza, né? Por quê? Todos os números ele desenhou um bloco cinza. Então, além de eu falar que se a chave foi igual a chão de grama, eu tenho que verificar se dentro da coluna está o valor -1, né? Porque os -1 eu não quero desenhar. Então, vou verificar aqui, ó. Se dentro da chave tiver chão grama e se dentro da variável coluna for diferente de -1. Se for diferente de -1, aí sim eu desenho um tile. Então, vamos ver o que que acontece. Opa, ainda está desenhando tudo, pera aí. Aconteceu alguma coisa aqui. Ah, beleza. É que esse -1 aqui, ele vem em formato de texto, né? Então, na verdade, esse -1 é assim, ó. Então, se dentro da coluna for diferente de -1 em formato de texto. Beleza, então cada tile que for diferente de -1 em formato de texto, ele desenhou um tile aqui pra mim, né? Que é justamente a silhueta da nossa tela. Agora eu vou falar assim, ó, se a coluna foi igual a 0, né? Foi igual a 0, foi o tile 0, aí eu desenho um tile. Vamos ver aqui. Só que aí em formato de texto, né? Se a coluna foi igual a 0 em formato de texto, aí eu desenho. Então ele só vai desenhar as pontinhas, né? Que é o primeiro tile, que é o tile 0. Então vou abrir aqui. E aí o que que aconteceu lá? Na hora da gente desenhar nossas telas, o que que aconteceu aqui? A gente pegou, né? E criou. A gente desenhou dessa forma aqui, ó. Né? Na hora de desenhar lá no nosso jogo, a gente fez isso aqui, ó. Então a gente separou os tiles, né? Pra gente desenhar na nossa fase lá. Então esse era o tile 0, esse era o 1, esse era o 2, esse era o 3, esse era o 4, esse era o 5, 6, 7 e 8, né? Foi isso que ele fez lá. Eu mandei desenhar só as partes que era 0. Tem as partes que é 1, as partes que é 2. Então a gente tem 9 bloquinhos dentro daquela lista. E só que ele começa a contar a partir do 0. Então se eu mandar desenhar, por exemplo, se dentro dos tiles eu mandar desenhar tudo que é número 1, por exemplo, agora, então ele vai desenhar os tiles somente se a coluna for número 1. Então ele vai desenhar os números 1, ó. É? Bem bonitinho. Só vou fazer mais uma coisa aqui nessa tela para a gente finalizar essa parte aqui de desenhar com os tiles. Dentro dos tiles, do chão, da grama, o que que acontece aqui, ó? Vou pegar aqui, ó, tile, chão de grama. Então nós temos esse tile aqui, né? Então a gente tem que separar esse tile aqui, os pedaços dele. Então a gente vai criar a função que vai cortar aqui criar as sprites pra gente. Então a gente vai criar um arquivo que vai fazer isso aí separado pra gente. Então vou criar aqui, ó, vou chamar aqui cortador. Tem algum chamado cortador? Não. Cortador, não. Cortador.py. Então vou chamar isso aqui. Bom, eu vou fazer algumas coisas de dentro do Pygame, então importe o Pygame, vou criar a função que vai ser a função cortar sprites. Cortar sprites. Aqui eu vou precisar da sprite que eu vou cortar, né? A sprite sheet. Vou colocar aqui a sprite sheet que eu vou cortar. O tanto de imagem que ela tem em X e o tanto de imagens que tem no eixo do Y, né? Aqui, ó.
Então, ela tem 3 imagens em X, 1, 2, 3. Né? E no Y também tem 3. Então, são 1, 2, 3. 3 vezes 3 vai dar 9 imagens. Né? Então, é isso que eu estou falando aqui. Então, eu preciso da sprite, a imagem X e tanto de imagem que tem Y. Aqui, eu vou criar uma lista que vai receber essas sprites aqui, tá? Então, lista sprite. Vai ser uma lista vazia. O que eu preciso? Carregar essa sprite sheet aqui. Então, aqui eu vou passar um caminho, né? Caminho, vou colocar aqui, ó. Caminho, vou colocar caminho da sprite aqui. Caminho sprite. Então, eu preciso carregar essa sprite aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. pygame.image.load. E aqui dentro eu preciso carregar esse caminho. Caminho sprite. E eu já vou colocar ponto convert alpha para carregar no formato melhorzinho. Eu preciso obter o tamanho dessa sprite. Então, a variável tamanho vai ser o que? Da sprite ponto obtenha para mim o size, o tamanho dela. Isso aqui vai me entregar dentro de uma tupla a largura e também a altura. Certo? Bom, agora eu preciso definir qual que é o tamanho de um bloquinho desse daqui, ó. Então eu preciso definir o tamanho de um bloquinho desse daqui, que é justamente um bloquinho desse daqui, ó. Qual que é o tamanho? Porque eu vou criar uma superfície do tamanho desse bloco. Então vai ser, vou criar uma superfície aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou criar aqui 2, Ctrl V, 3, Ctrl C, Ctrl V. Vou criar 6 surfaces aqui, ó. Ctrl V. Então eu preciso do tamanho de cada bloquinho desse daí. Como é que eu vou pegar isso daqui? Eu vou pegar o tamanho total. Então vamos supor que isso aqui seja 300. Daqui até aqui dá 300. 300 dividido por 3 imagens em X. Então cada imagem vai ter 100. Então cada imagem dessa daqui vai ter 100 de largura. E de altura, se tiver 300 também, eu divido 300 pelo tanto de imagem que tem em altura, que é 3. Então 300 dividido por 3, então vai ser, teoricamente, seria 100%. É isso que eu vou fazer. Então, para me obter o valor da largura, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do tamanho na posição 0 e vou dividir pelo tanto de imagens que tem no eixo do X. Imagens no eixo do X. Aí eu obtenho a largura. E a altura é o que tem dentro da variável tamanho na posição 1, que é a altura, né, dali daquela tupla, isso aqui. E eu divido pelas imagens que tem no eixo do Y. Eu obtenho a altura. E agora, então, eu vou criar uma superfície. Superfície. Essa superfície, então, eu vou criar aqui, ó, pygame.surface. Então eu estou criando agora a superfície aqui, ó, com a largura e a altura que eu achei. Então aqui eu passo a largura e a altura que eu achei. Largura e altura. Então eu criei essa superfície aí, certo? Agora, em cima dessa superfície, o que eu vou fazer? Eu vou blitar em cima dela somente um pedaço que eu quero. A gente viu isso na aula de desenho. Então, superfície ponto blit, vou blitar nessa superfície. O que eu vou blitar nela? Vou blitar essa sprite. Só que na superfície, eu vou, qual é a posição? No eixo 0 em X e 0 em Y, dessa superfície. Então, o que eu estou falando lá é o seguinte, que eu vou blitar em cima dessa superfície no canto 0, 0. Nessa posição aqui, ó, a partir daqui. Certo? No canto 0, 0. Só que eu não quero essa sprite inteira, eu não quero toda aquela folha, eu só quero um pedaço. Então eu vou passar um rect, que é uma posição X, uma posição Y,
a largura e a altura. Essa largura e essa altura é justamente o tamanho dela, né? E a altura também. Então, o que eu estou falando lá é que eu vou pegar toda a largura de uma sprite, a altura, e essa sprite vai ser blitada aqui, ó. Toda a largura e altura correspondente a uma sprite e vai ser blitada no canto 0, 0. Agora eu preciso passar a posição x e y, né? Então, na primeira sprite, o que vai acontecer? A posição x e y é o tamanho que eu quero, o rect. Eu já sei que a largura é toda essa largura, né, que é o tamanho de uma superfície, e a altura é toda a altura. Só que eu preciso definir qual que é o primeiro x e y. Então, o primeiro x e y está aqui, ó. O x vale 0 e o y está colado em cima, vale 0, né? Então, vamos lá. Então, a partir desse x0, y0 aqui, eu pego a largura e a altura e defino que eu quero somente esse pedaço dessa foto toda, eu só quero esse pedaço. Aí ele vai pegar esse pedaço, blitar no canto 0, 0 dessa superfície que eu criei. Beleza? Vai fazer isso aí. Então, o x aqui, 0 em x, 0 em y. Só que aí eu tenho um problema, né? Por quê? Porque eu tenho várias sprites e não vai dar para mim ficar mudando isso daqui, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um laço for para todas aquelas imagens lá. Então, para cada número, numa contagem, qual vai ser essa primeira contagem? A primeira contagem é a contagem da linha, né? E a linha, a gente sabe que ela cresce para baixo, né? Então, essa é a primeira linha, essa é a segunda linha, essa é a terceira linha. Então, vai ser, a primeiro for é das linhas. E as linhas é o eixo do y, é o tanto de imagens que tem no eixo de y. Então, o primeiro range é nas imagens de y, que são as linhas. Certo? Então, para cada linha dessa daí, o que eu vou fazer? Criar uma superfície de largura e altura, e eu blito, e aqui, ó, eu pego esse 0, então vai ser esse num. Porque essa contagem começa assim, ó, 0, 1 e 2, né? São 3 imagens, então são 3 contagens aqui, ó, numa contagem de 3, só que essa contagem começa em 0. Então, esse 0 ele vai ser jogado dentro do num, e eu, como ele é a linha, eu multiplico aqui, ó, o num, eu multiplico, como é o y, eu multiplico pela altura. Desse jeito aqui, beleza? Então, o que ele vai fazer? No primeiro laço, ele vai pegar o 0. 0 vezes a altura, que é 100, 0. Então, o y vai valer 0 e o x também vai valer 0. No próximo laço, esse aqui vale 1. Então, vai ser x em 0 e o número vai ser 1. 1 vezes 100 vai dar 100 em x. Então, o primeiro laço aqui começa em 0. 0 vezes a altura, que é 100, vai dar 0. 0 vezes 100 dá 0. Depois, 1 vezes 100, ele vai pegar a partir daqui o y. Aí, 0 em x, 100 em y, com a largura e a altura, ele pega esse próximo quadrado aqui. Só que eu tenho que fazer um laço para cada coluna também, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, depois que ele fizer um laço aqui, eu faço um novo laço fora aqui, ó. Para cada número 2, numa contagem. Essa próxima contagem é o tanto de imagens que eu tenho em x, que são as colunas. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, para cada linha, eu faço um for dentro dessa linha. Venho aqui e faço para cada coluna. Esse número 2, eu vou multiplicar aqui como ele é a coluna. Lembra que a coluna cresce para frente, né? Então, a coluna está crescendo, ó. 0, 1, 2, 3, a coluna cresce para frente. E as linhas crescem para baixo. Então, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Então, as colunas ela vai crescendo para frente. Quem cresce para frente é o eixo do x. Então, eu vou colocar aqui no x, ó. Então, vai ser esse número 2 vezes a largura, né? Porque o x trata da largura. Beleza? Então, no primeiro laço, o y vale 0. 0 0 vezes 100
o y vale 0. E aqui também começa em 0, né? Ctrl C, Ctrl V. 0 vezes a altura dá 0. 0 vezes 100 dá 0. 0, então 0 em x, 0 em y, largura e altura. 0 em x, 0 em y, aqui. 0 em x, 0 em y, está aqui. Largura e altura. Então ele vai pegar esse primeiro aqui e vai guardar aqui. 0 em x, 0 em y. Pegou aqui. Largura e altura. Pegou esse primeiro e blitou na superfície. Então, ele, depois de blitar, eu pego essa imagem que já está pronta blitada e guardo na lista de sprites. Lista de sprites. Ponto append. Essa superfície blitada bonitinha. Então, eu guardei essa superfície lá dentro. Certo? Agora ele vai para o próximo laço. O número, ele está aqui dentro, né? Então, para cada um. Agora, o número continua em 0 aqui em cima, só que o número 2 agora vale 1. Então, o número 2 é 1. 1 vezes 100 dá 100. E esse daqui continua no laço 0. 1 vezes 100, 100. 0 vezes 100 no y, 0. Então, ele vai pegar isso aqui, ó. 1 vezes 100, 100. Então, aqui 0, 100. A partir daqui o x agora. E o y, 0 vezes 100, 0. Então, continua colado aqui em cima. Então, 100 em x, 0 em y, pega aqui. Largura e altura. Então, ele vai pegar esse próximo aqui. Vai blitar na próxima superfície aqui. E essa surface eu guardo dentro da lista. Depois, o próximo laço é 2 em x. 2 vezes 100 dá 100. Então, 0... 2 vezes 100 dá 200. 0, 100, 200. E o y continua em 0. Então, ele vai pegar essa próxima aqui. Esse próximo pedaço, largura e altura, e vai colar aqui. Terminou? Terminou. Agora o y, ele vai para o laço 1. Né? Então, ele voltou aqui para o primeiro for. O y agora vale 1. E o 0, o de baixo voltou do 0 de novo. 1 vezes 100 no y. 1 vezes 100 no y, agora o y está em 100. E o x voltou para o 0. Então, o y desce aqui, ó. O y está em 0, ele veio aqui para o 1 agora. 1 vezes 100 deu 100, a partir daqui. E o x, 0 vezes 100, voltou para o 0, né? 0 vezes 100 dá 0. Então, x 0, y 100. Largura e altura, ele pega esse daqui. Então, esse daqui foi blitado na superfície e eu guardei na lista. Depois, ele está no segundo for. Então, o x vale 1 vezes 100, 100. Só que o y continua no 1. Então, ele pega essa próxima. Blita na superfície. O x agora está no próximo laço, pegou esse daqui, só que o y continua no eixo 1. Então, ele pega esse próximo e coloca aqui. Agora, ele voltou lá para cima. O y agora vale 2. 2 vezes 100, 200. Então, 0, 100, 200. O y agora está nessa linha aqui, ó. E o x voltou para o 0. Então, ele pegou essa daqui. E agora está fazendo um laço for no x. O x veio para cá. E o x veio para cá. Pronto. Terminou. Eu tenho várias sprites separadas, bonitinhas, desse jeito. Certo? E eu estou guardando. Estou criando uma sprite bem bonitinha pronta. Uma superfície nova. Blito o pedaço que eu quero e guardo essa superfície lá dentro. Depois a superfície recebe uma superfície nova e tal. Terminou tudo isso, eu retorno essa lista de sprites aqui já pronta. Então, terminou toda essa coisa aqui. Retorne para mim a lista de sprites já pronta. Beleza? Então, vou chamar essa função dentro do construtor. Então, do arquivo cortador, importe para mim o cortador de sprites. Beleza. Então, agora, o que eu preciso? Esse cortador de sprites eu vou chamar dentro do tiles, porque é ele que vai ficar responsável pelo tile, né? Que eu preciso. Então, aqui dentro, ó, eu vou criar aqui, ó, self.lista de imagens, né? Desse tile aqui, que são o tile da grama, né? Podia colocar até grama aqui, ó. Vou colocar grama aqui, ó. Mas na verdade esse tile vai servir para tudo, então deixa tile aqui mesmo. Então, aqui, pera aí, eu fiz errado aqui, ó. Isso aqui eu não vou importar aqui dentro não, vou tirar daqui, Ctrl X. Isso aqui eu vou importar dentro dos tiles. Aqui, ó. Vou importar o cortador aqui, porque o cortador eu vou usar aqui, ó. Cortador de sprites. Bom, o que ele pede? Ele pede o caminho da sprite que eu quero cortar. Então, vou vir aqui, ó, dentro da imagens, dentro dos tiles,
é o chão de grama, né? Tá aqui, ó, chão de grama. Então, botão direito, copiar o caminho relativo. E eu passo aqui em formato de texto, né? Vou passar em formato de texto porque no cortador, ó, cadê o cortador? Ele está carregando a imagem em formato de texto, né? Lembra que tem que ser em formato de texto. Beleza, vou dar uma vírgula. Quantas imagens eu tenho no eixo do X? Então eu tenho, como a gente viu, 3 imagens. 1, 2, 3, né? No eixo de X tem 3 e no eixo de Y tem. Então 3 imagens em X e em Y eu tenho 3 imagens. Ele vai me entregar uma lista tudo bonitinho com as imagens cortadas. Beleza? Beleza. Agora, na hora do construtor construir aqui os meus tiles, o que eu vou falar? Eu vou verificar qual que é o número da coluna. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se a chave for igual a chão grama, eu verifico qual que é o número da coluna, né? Então, se a coluna for diferente de 0, então, se a coluna for diferente de -1, né? Que eu não quero desenhar -1. Aí eu desenho um tile, só que aí agora eu passo a coluna aqui, ó, o valor da coluna. Porque vamos supor que a coluna seja a coluna 0, aí eu venho aqui dentro do tiles, ó, e eu passo a coluna aqui, ó, né? E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Essa coluna vai ser o índice. Então, self.índice vai ser o índice da lista de imagens. Eu pego essa coluna aqui, ó. Porque se a coluna for 0, então eu pego da lista de imagens a imagem 0, que está cortadinha. Se for a imagem 1 dentro da coluna lá dentro do construtor, se for o 1, eu pego o tile número 1, tá? Só que a gente tem que lembrar que isso aqui vem em formato de string. Então, aqui dentro eu vou transformar essa coluna para int. Porque se vier um formato... Se vier, por exemplo, um 0 assim, eu transformo esse 0 para inteiro. E esse índice eu pego o índice aqui, ó. Então, dentro do image, eu quero o que agora, dentro do image? Self.lista de imagens. Eu quero o self.índice. Beleza? Então, na hora de eu criar um tile, se for o tile 0, eu pego dentro do índice e guardo um 0 em formato inteiro. A imagem pega o que? De dentro da lista o pedacinho 0, que é a imagem 0. E eu não preciso mais preencher. Se dentro da coluna for a coluna 1, então eu pego a imagem cortada número 1 de dentro dessa lista, que é uma lista, né? A imagem 2, a imagem 3. Lembra disso aqui, ó. Ó. Se for a imagem 3, então eu pego a imagem 3 da lista. Eu transformo isso aqui para inteiro. Se for a imagem 4, ele já está cortadinho. Eu pego a parte 4 e assim por diante. Beleza? E eu passo essa coluna em formato de inteiro e pego a imagem e pego essa imagem cortada aqui já bonitinha. Certo? Vamos lá no construtor. Esse cortador eu vou jogar lá para trás. Beleza. Então, cadê o construtor? Está aqui. Se a coluna for diferente de -1, eu crio um tile e eu passo a coluna aqui para ele desenhar esse tile justamente com a coluna que eu preciso. E eu guardo dentro do grupo de tiles esse tile com a imagem bonitinha. E agora a gente já tem a nossa tela. Já deve ter, né? Então, olha lá, ó. Se a imagem é 0, ele pega o tile 0. Se a imagem for 5, ele pega o 5. Se for 1, e agora a gente já construiu aqui, né, o nosso chão de grama. Beleza? Agora... esse vídeo ficou meio comprido, mas agora, galera, ficou fácil. Tudo que a gente vai fazer agora vai seguir esse modelo aqui, tá? Então agora, ó, a gente só precisa for verificando, ó, a chave é chão de grama? Então tudo que for diferente disso daqui, desenha isso daqui. Por exemplo, ó, eu vou fazer um outro aqui só pra gente encerrar esse vídeo. Todos eles agora vai seguir o mesmo padrão, ó. Se a chave agora for a chave, deixa eu ver aqui, chão, tem um chão de grama, tem esse chão aqui, ó, né? O chão 1. Vamos ver fazer o chão 1 agora. Se a chave for igual ao chão underline 1, e se dentro dessa lista a coluna for diferente de -1, porque os -1 a gente não desenha, né? For diferente de -1, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse tile aqui, eu vou chamar esse tile, e eu poderia passar aqui, no caso,
quando eu chamar, eu passar aqui, ó, o caminho também, né? Então o que eu vou fazer? Além da posição da coluna, eu vou passar agora o caminho, que é esse caminho aqui, ó. Ctrl X, Ctrl X, e o caminho eu passo aqui, ó. Certo? Vamos voltar lá. Então agora, além desse tile aqui, depois da coluna, eu tenho que passar o caminho. Ctrl V. Imagem, tile, chão de grama. E agora, se a chave for a chão 1, o que eu faço? A mesma coisa que eu fiz nesse daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu crio um tile, passo o índice se ele for chão 1, hein? E se a coluna for diferente de menos 1, eu crio um tile. No índice da coluna vezes o tile, eu passo a própria coluna dele para virar o índice. E na hora de passar o caminho aqui, eu passo o caminho do chão 1 agora. Copiar o caminho relativo. Apaga esse. E eu passo o caminho do chão 1. Vou arrumar aqui as barrinhas para frente. Certo? Porque na parte do tile ele já se encarrega de chamar o cortador de tiles. Eu passo o tanto de imagens que tem em X também, que é a imagem 3 e 3, né? Porque o chão 1 também tem 3, ó. Então, 3 imagens em X e 3 imagens em Y. Então, também vai funcionar do mesmo jeito. Se você quiser ainda pegar e melhorar ainda para poder reutilizar esse tile, além do caminho, você também pode passar o tanto de imagens que tem aqui no eixo de X e o tanto de imagens aqui que tem no eixo do Y. E aí na hora de você passar aqui, ó, você passa as imagens que tem no eixo do X e as imagens que tem no eixo de Y. Agora você vai usar essa mesma classe para todo mundo, né? Então aqui em cima eu passo que ele tem 3 imagens em X e 3 imagens em Y. E aqui embaixo também, né? Essa sprite também tem 3 imagens em X e 3 imagens no eixo de Y. Eu crio esse, com a mesma classe de tile, eu crio esse tile, que é diferente, porque eu estou passando outra imagem. Só que agora eu vou criar um grupo para esse outro tile aqui, né? Então eu vou criar um novo grupo para ele. Não vai ser o mesmo grupo de tiles. Eu vou colocar aqui, ó. Criar um novo grupo. Então esse daqui vai ser o tile. Grupo de tiles 2. Criei um grupo. E aqui vai ser o tiles 2. Vai ser tiles. Na hora de desenhar, Ctrl C, Ctrl V, eu desenho tudo que tem dentro do Tiles 2 e na hora do update, Ctrl C, Ctrl V, eu faço o update de todo mundo que tem dentro do grupo Tiles 2. Agora, eu já tenho aqui o Tile 2 sendo desenhado. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Grupo, se a chave for igual a chão 1 e a coluna for diferente de menos 1, eu desenho os tiles e self.grupo de tile, eu adiciono esse tile aqui, ó. Vou colocar tile 2 aqui, tile 2. Eu adiciono tile 2. Grupo de tiles 2. Grupo de tiles 2, eu estou desenhando na tela e eu estou chamando o update aqui. Vamos ver o que acontece. Não está desenhando, porque eu acho que a chave não é tile. Deixa eu ver aqui o que está nas telas aqui. É chão metal. É por isso que não estava acontecendo. O nome da tela não é, aqui é chão grama, mas o próximo é chão metal, né? Por isso que não estava indo. Então aqui, ó. Se dentro da chave for chão metal, não chão 1, chão metal, o nome da tela. Aí eu pego isso, eu faço isso daqui. Então vamos ver. Então agora tudo que é chão metal, ele desenhou, né? Só que aí nós temos uns pequenos problemas aqui. Porque o chão está sendo desenhado depois, né? Eu tenho que desenhar antes. Então cadê o construtor aqui, ó? Então na hora de desenhar, primeiro eu desenho o grupo de tiles 2, que ele vai ficar atrás, Ctrl X. Então primeiro eu desenho o de metal. E depois eu desenho o chão verde, né? Por cima. Beleza, agora ficou legal, ó. Então primeiro eu desenho o chão de metal lá atrás.
e por cima eu desenho o chão verde, beleza? E a gente pode até mudar esse fundo aqui, colocando um background só para finalizar essa aula. Então aqui na parte da tela eu vou também carregar um background aqui, ó, pygame.image.load. Eu vou carregar uma imagem. Dentro da imagem, nos tiles, eu tenho um background aqui, ó, que é esse background aqui, ó. Botão direito, copiar o caminho relativo. Aqui eu vou carregar essa imagem, Ctrl V, só arrumar essas barrinhas. Aqui eu vou converter essa imagem, .convert alpha. Na verdade essa imagem não tem transparência, então vai ser só convert. E eu vou blitar, ao invés de eu pintar a tela de azul, eu vou blitar na tela. Então tela.blit, o BG, e ele vai ser blitado no canto 00 dessa tela. Só que aí eu vou ter um problema, né? Porque a minha imagem é pequena, ela não pega tudo. Então eu vou escalonar essa imagem para o tamanho da minha tela. Então esse aqui é o BG, eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o background, eu vou colocar aqui BG grande. Background grande vai ser o que? Eu vou transformar aquela imagem, pygame.transform.scale. Vou escalonar a imagem. Qual imagem você quer escalonar? O BG. E aqui ele fala qual que é o tamanho, né, de largura e altura. Então, vai ser justamente o tamanho da minha tela. Então, vou colocar a largura da tela e a altura da tela. É o tamanho que eu quero escalonar essa imagem. Beleza? E aí, ao invés de eu blitar o BG aqui, eu coloco e blito o BG grande, que foi escalonado aí na largura e altura da minha tela. Beleza? Agora eu tenho a imagem pegando toda a tela lá atrás. Bom, essa aula vai ficando por aqui. E se vocês quiserem adiantar aí na casa de vocês, vocês só vai vindo fazendo a mesma coisa aqui, ó, verificando qual que é a chave da tela e vai criando as classes, né? É claro que para tile normal vai ser assim. Agora os tiles que vai se movimentar vai ser diferente, né? Vai ter que criar novas classes aí para as sprites que vão ser diferentes. Beleza? Então até o próximo vídeo aí, galera.